Mais uma vez, eu quase passando mal de ansiedade para conseguir completar esse episódio. Oi, gente! Como vocês estão? Aqui é a Mariana e bem-vindos de volta à Cereja do Bolo. Eu tô aqui seriamente repensando a constância e a longevidade desse podcast, porque o meu cérebro não sabe a diferença entre ter uma arma apontada na minha cabeça e ter que pensar num episódio novo a cada 2 semanas. Esse meme tá rodando aqui na internet essa semana, na web, e ele me define como pessoa. Eu achei que eu era uma pessoa de muitos assuntos, mas parece que eu não sou. O tempo me provou errada. O tempo é implacável. Mas eu sigo firme, porque eu me recuso a desistir agora. E esse episódio é um pouco sobre isso. Quando eu estava pensando na enormidade de assuntos que eu precisaria ter para fazer um podcast, eu falei, quando eu não souber o que falar, eu vou contar uma história, porque eu amo contar histórias. Aí veio um amigo meu me falar que não ia dar certo, porque ia dividir e confundir o meu público. Mas primeiro que eu não tô nem aí, porque o podcast é de quem? Meu. E eu confio no discernimento do meu público de 6 ouvintes fiéis. E vamos combinar que não há muito que eu possa dividir aqui, né, gente? Então, vamos continuar com o meu plano. E eu não vou contar uma história hoje por contar, né? Hoje, especificamente, eu tenho um ponto. E eu vou chegar nele. E vocês vão me entender perfeitamente porque vocês são inteligentes. Sabe quando a gente era criança na aula e a professora lia uma história e falava qual é a moral da história? Então, a gente vai chegar lá. Eu quero contar hoje pra vocês uma história que eu adoro, que é a história do Orfeu e da Eurídice, da mitologia grega. Vocês conhecem? Se sim, vamos repassar. Se não, preste muito bem atenção. Era uma vez, lá atrás, na Grécia, Orfeu, que era filho de uma musa com o deus Apolo, e a Eurídice, que era uma ninfa. Os dois se apaixonaram profundamente e decidiram se casar logo. Quem celebrou a cerimônia do casamento foi o deus do casamento, que se chamava Emeneu. E ele fez tudo lá como manda o figurino, mas parece que ele é uma pessoa que gosta de um tumulto. O Emeneu, ele gosta de causar. Porque logo depois que ele casou os dois, ele profetizou que a felicidade dos dois ia ser passageira e não iria durar. Ele lançou essa. E eles deixaram o Emeneu pra lá, né? Mas passado pouco tempo de casados, a previsão deste homem aconteceu e a Eurídice morreu. Ela foi picada por uma cobra e veio a falecer. E aí o Orfeu, ele decidiu fazer o quê? Isso mesmo, ir lá no mundo dos mortos, buscar a Eurídice para ela viver um pouco mais com ele. Essa é a definição de negação. Ah, Orfeu, ela morreu. Não. Se eu não aceitar que ela morreu, ela não morreu. E aí ele decidiu ir lá buscar ela, porque nós, meninas mulheres, não podemos nem morrer em paz. Se a gente morrer e um homem achou que foi antes da hora, ele vai atrás da gente no inferno pra buscar a gente, pra encher o saco. Mas tudo bem, romântico, né? Tá. Então o Orfeu parte nessa busca, ele desce no mundo dos mortos, ele se dá esse trabalhão, e ele chega lá e ele pede pro Hades, o deus do mundo dos mortos, pra dar a Eurídice de volta pra ele. E o Hades deixa. Vamos abrir aqui um parênteses rapidamente pra gente poder enaltecer o Hades. Eu adoro ele. Eu amo, eu tenho um fascínio por esse cara. Ele é o regente do meu signo, o outro é Marte. Então você vê que eu vim aqui nesse mundo pra causar, né? Mas então eu tenho um carinho especial por ele, porque o negócio sobre ele é que ele não é mau. Às vezes as pessoas pintam ele como um vilão, porque ele é o deus da morte. Gente, ele tá fazendo o trabalho dele. Quando dividiu, lá atrás, na mitologia, o mundo entre os 3 grandes irmãos deuses, o Zeus ficou com o céu, o Poseidon ficou com o mar e o Hades ficou com o submundo, o mundo dos mortos. Ele tá ali CLT. Ele ficou responsável por coordenar as almas. E repare que eu disse coordenar, não condenar, né? Porque nem é ele que decide quando que alguém morre. Isso aí já é outro departamento. O negócio com ele é mais preto no branco. Ele não dá opinião. Ele não quer que você morra ou que você não morra. Para ele é indiferente. Ele trabalha com fatos. O negócio dele é, se você morreu, ele vai cuidar de você, ele vai te encaminhar. Ele é, se não, um grande querido. Eu acho que falta gratidão para Hades. Prova disso é o fato de que ele se compadeceu do Orfeu e falou, tá, pode levar a Eurídice de volta. Só com uma condição, que também de graça ninguém faz nada, nem Hades. Então, ele lançou um desafio pro Orfeu. Ele disse, ela vai voltar com você pelo caminho que você veio, até lá em cima, mas você vai na frente e ela vai atrás e você precisa acreditar que eu vou cumprir a minha palavra e você não pode olhar pra trás pra ver se ela tá lá. Você não pode conferir. E aí o Orfeu falou, beleza.
Mas aí no caminho, até lá em cima, um caminho longo, ele foi ficando em dúvida, ele foi ficando meio cabreiro. E aí, gente, quando tava quase chegando lá na saída, na cara do gol, esse bofe, gente, ele olhou pra trás. Ele olhou e assim que ele virou, ele viu que a Eurídice tava lá, que o Ed estava cumprindo a promessa dele. Mas aí assim que ele viu ela sumiu. Ela foi levada de novo pro mundo dos mortos, onde ela pôde enfim descansar, essa querida. E o Orfeu teve que voltar pra casa sem ela. E aí ele teve também um fim horrível e uma história muito trágica. E aí o que eu quero dizer com essa história toda? O que a gente pode trazer pra nossa vida dessa história que eu contei? Eu acho que hoje existe uma dificuldade muito grande da gente trabalhar por coisas que a gente não consegue ver o resultado. Assim como o Orfeu não conseguiu continuar no fim da caminhada sem virar para ter certeza que a Eurídice estava lá. É muito difícil a gente persistir num trabalho que demora para a gente conseguir ver o resultado. Seja malhar, ir na academia, seja estudar, seja trabalhar pelo seu negócio, pelos seus objetivos, coisas que não dão um resultado tão imediato. A gente vai na academia um dia, no outro dia a gente ainda não vê o nosso músculo, a gente ainda não vê o nosso colesterol baixando. E aí a gente cai no perigo da desistência, de procurar coisas que vão nos fazer felizes agora. O imediatismo acaba com a gente nesse ponto. Porque hoje é tudo agora. Pior, é tudo pra ontem. E é muito fácil a gente ter um prazer imediato. É só você abrir o TikTok, né? Vai ter um vídeo lá que é exatamente o que você quer ver e vai liberar uma dopamina muito rápido no seu cérebro e você vai estar satisfeito com isso e pronto. A gente quer ficar feliz agora, não só lá no final da caminhada. Os benefícios a longo prazo não trazem isso aqui e agora, essa sensação de recompensa mais imediata. Para esses, você precisa se encantar pelo processo, o que é 1000 vezes mais difícil se você está colocando levantar peso na academia contra ver vídeo de cachorrinho fofinho no Insta. O que você prefere? Ser feliz agora ou saber que você vai ser feliz daqui a alguns anos? Muito fácil falar que a gente quer ser feliz agora, né? Só que a pegadinha é que a dificuldade, ela vai estar em algum lugar. Não existe só felicidade. A dificuldade, ela vai estar presente. Agora, se você for feliz agora, totalmente feliz, sem preocupação, só vendo vídeo no TikTok, aí a sua dificuldade vai estar lá na frente. E aí você ainda vai ter que enfrentar ela daqui a alguns anos. Mas se você for um pouquinho menos feliz agora e passar pelo processo árduo de trabalhar pelo que você quer, lá na frente você vai ser mais feliz e você vai colher os louros. Você pode ser bem feliz agora não indo na academia, porque agora você tá em forma. Você é jovem, você tá bem, você tá ótimo. Mas aí lá quando você tiver velhinho, aí você vai pagar esse preço e lá você vai ter a dificuldade de ser saudável. Mas se você sofrer agora um pouco para você ir na academia e levantar o seu peso, aí lá na frente você vai poder colher o fruto de ter menos dificuldades como um idoso, né? E aí você tem que escolher. Aí você tem que escolher aonde que tá o seu difícil. Porque ele vai estar em algum local. Ele te espera sempre. Eu acho que o longo prazo, ele é intimidador. Tipo assim, eu não gosto muito de comprar as coisas na internet, porque eu acho que demora a chegar. E eu, como uma boa Gen Z, gosto de ter as coisas aqui e agora. Eu não sei esperar o tempo de algo chegar. Imagina, gente, comprar alguma coisinha e esperar vários dias pra ela chegar. E aí o que eu faço? Eu não compro o que eu queria, porque vai demorar. E aí eu passo as semanas seguintes chateada, pensando nisso, reclamando que eu não tenho o que eu queria. Sendo que nesse tempo já dava pro negócio ter chegado aqui na minha casa 2 vezes. Já dava pra ter ido e voltado. Então, olha essa lógica incrível. Eu não compro porque vai demorar. Só que aí eu nunca vou ter. Mas se eu encomendar, em algum momento esse negócio vai chegar. Então não é melhor eu encomendar? Porque dali a uns dias vai chegar? É certo de chegar. Mas se eu não encomendar, é certo que eu nunca vou ter. Talvez ajude pensar nas coisas difíceis que a gente quer como se elas fossem uma encomenda mesmo. Não como um sonho, não como uma possibilidade, mas como uma encomenda. Porque a encomenda, ela tem em si, ela carrega em si a certeza de que ela vai chegar. Mas ela vai tomar o tempo dela para vir. E aí, a partir do momento que está encomendado, a gente trabalha a nossa ansiedade e a gente acredita que ela vai chegar no final das contas. Porque isso traz uma certeza. Isso traz uma sensação de segurança, não é uma aposta.
Então, acho que quando a gente se assustar com o prazo de alguma coisa, não só de uma compra online, mas com os nossos objetivos e metas, acho que ajuda a gente a reduzir o plano de visão e vamos nos concentrar em dar o primeiro passo. E aí amanhã a gente dá outro passo. Já viram aquele desenho de um bonequinho indo subir a escada? E aí depois foca primeiro nele na escada inteira e ele no começo da escada. Tipo assim, nossa, que difícil. Mas aí depois foca nele subindo só um degrau. E aí ficou o quê? Imediatamente mais fácil. E é isso, porque se for pensar na escada toda, não consigo nem respirar. Imediatamente crise de ansiedade. A gente tem sim que ter o panorama geral do que a gente quer, mas a gente não surta com ele todo dia. A gente quebra ele e define metas menores, bem menores, e a gente agenda depois do dia da crise. A gente se concentra em um degrau por vez, senão a gente não sai do lugar. Igual o Duolingo. Você pensa, nossa, muito difícil aprender toda uma língua nova. Mas o Duolingo, ele te pede uma lição de 2 minutos por dia. E no começo parece que não tá adiantando nada, mas passam os meses e você vê que você já avançou muito e sabe muito mais do que você sabia antes. Tudo por causa de uma lição por dia. Tem um cálculo, eu não sei onde foi que eu vi isso, mas que se você melhora, se você se esforça 1% por dia, só 1%, ao longo de um ano, você vai terminar esse ano sendo 37 vezes melhor nessa coisa do que você era no começo. Porque os pequenos hábitos, eles vão somando e no final eles trazem um grande resultado. Você não precisa fazer 100% todo dia. Você só precisa fazer 1%. E aqui a constância é mais importante do que a intensidade. E de pouco em pouco, você vai conseguir o que você está buscando. E aí nessa subida, tal qual a subida de Orfeu de volta para o mundo dos vivos, a gente tem que ter um grau de confiança de que a gente vai chegar lá e acreditar que as coisas vão dar certo. Acreditar nas coisas que a gente não pode ver ainda, nos resultados que a gente ainda não tem. Porque a maioria das coisas que valem a pena não são rápidas. Então, se você está trabalhando por um objetivo e você não consegue ver se ele vai se concretizar, não desista, não pare, continue, mesmo sem ver. Não olhe para trás, porque, na maioria das vezes, o esforço se paga. Lembre-se disso. Imagina você ter todo esse trabalho de descer no inferno por uma coisa que você quer e desistir faltando um passo para você chegar lá. Tem uma frase de efeito assim, normalmente, quando a gente mais quer desistir, é quando a gente está mais perto de conseguir tudo que a gente queria. Então, acho que essa é a minha reflexão de hoje. Continuem a nadar e não olhem para trás, que vocês vão chegar lá. Eu acredito em vocês, tá bem? Agora as minhas aleatoriedades. A primeira coisa que eu quero falar é uma pergunta que eu tenho pra fazer. Vocês usam TikTok? Se sim, me ajudem, porque eu tô me descabelando aqui. Porque no meu TikTok, na minha tela, fica uma moedinha no canto, rolando enquanto eu vejo os vídeos. E eu odeio aquela moeda. Será que alguém pode me falar como que tira isso? Eu vou ter um treco, gente. Eu já tentei apagar esse aplicativo, apagar o cache. Eu já não sei mais o que fazer. Então, se alguém souber como que tira essa maldita dessa moeda, por favor me fala, porque eu não terei paz para ver o meu TikTok enquanto essa moeda estiver lá. Eu amo eu criticando o TikTok e a dopamina fácil e surtando porque tem um treco me atrapalhando a ver meus vídeos. Bom, eu nunca falei que eu não fazia as mesmas coisas que vocês. Inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu disse aqui, né? Então, tudo certo entre nós. A segunda coisa que eu quero saber é se os pais de vocês amam criticar o jeito que vocês dirigem. Estava eu outro dia dirigindo meu carro bem tranquila e o meu pai no banco do carona. E ele falando que eu caio em todos os buracos, que parece que eu faço questão, que eu faço de propósito pra cair no buraco, me criticando o tempo todo. É o hobby dele. Isso tudo porque eu estava fazendo um favor pra ele de ir buscar ele porque ele estava sem carro, porque o carro dele quebrou, porque ele caiu num buraco. Tá bom? É assim. É assim que é. E outro dia eu fui almoçar na casa dele e aí eu cheguei, eu e a Lizzie, porque eu não sou permitida na casa dele sem a Lizzie. Aí tirei a coleira dela, tava tirando a minha bolsa, chegando, né? Aí ele falou, e aí, menina? E eu disse, e aí, pai, beleza? E aí teve um silêncio. E aí ele riu e disse, eu não tava falando com você, eu tava falando com a Lizzie. Eu falei, pois não, erro meu. Que audácia minha achar que você estava falando comigo. Quem sou eu?
só sua filha. A Lizzie, ela tá um degrau acima, se não vários. Há uma hierarquia aqui, por favor. Vamos respeitar. E aí eu me recolhi, a minha insignificância, e segui o meu dia. Teve uma outra coisa também que tirou a minha paz essa semana, que foi aquela aparição daquele peixe, vocês viram? O peixe do Nemo, que vive nas profundezas, e aí ele foi visto pela primeira vez na superfície. Aí eu vi e tal, ok, não me deixei abalar no começo. Mas aí as pessoas começaram a criar um alvoroço ao redor desse peixe, criar histórias. Tem um vídeo que parece um filme da Pixar sobre esse peixe, feito com a IA, diga-se de passagem. E aí as pessoas falando que ele queria ver a luz do sol, o pessoal falando que ele tava sofrendo, que ele tava morrendo. E aí eu entrei num buraco, até eu descobri que era uma peixa, era uma senhora peixe, fêmea, e ela era tão pequenininha, gente. E aí não teve jeito, tinha um vídeo de uma menina chorando por causa de um vídeo que ela viu. E aí eu fui ver esse tal desse vídeo e terminei chorando também. Minha estabilidade emocional arruinada por causa de um peixe. Porque um peixe decidiu sair lá do fundo do oceano e vir nadando até a superfície. E tipo, ele vive entre 2.000 e 200.000 metros de profundidade. Ela teve que nadar muito, gente. Ela teve que nadar pelo menos 2.000 metros. Ela nadou por muito tempo pra chegar aqui. Tipo, isso é você ser uma garota em 2025. Você chorar copiosamente por causa de um peixe. E eu preciso saber urgentemente as motivações desse peixe pra ele sair lá de baixo. Nenhum peixe nunca saiu de lá. Por que agora? Tem algo acontecendo lá que eu deva me preocupar? Ou ela só quis vir aqui? Eu preciso de respostas urgentemente. Tipo, eu já li tudo sobre essa história. Mas eu preciso de respostas que só esse peixe pessoalmente poderia me dar. Eu vou precisar de um momento pra me recompor. Tá, voltei. Voltei, tô bem. Vamos encerrar aqui com umas perguntas, porque acho que já tá bom, né, desse episódio. Vamos lá. Pergunta número 1. Se você pudesse viver a vida de alguém por um dia, quem seria e por quê? Tipo, entre todas as pessoas do mundo, é muito difícil. Eu fico perdida nas opções, eu não consigo decidir. Eu fiquei dias pensando e eu não consegui chegar numa conclusão. Tipo, eu pensei até de eu querer ser alguém importante pra poder fazer alguma coisa boa pro mundo, né? Mas aí depois eu pensei também que eu não quero essa responsabilidade nesse dia. Eu tenho um dia e eu quero esse dia pra fugir das responsabilidades que eu já tenho. Então, eu pensei que eu queria ser o Bono. Bono Vox do YouTube. Por quê? Sei lá. Achei que seria interessante ser o Bono por um dia. Gente, eu voltei. Eu fui embora, eu já tinha terminado, mas eu voltei aqui pra gravar e adicionar este pedaço, porque eu acho que eu tô desperdiçando uma oportunidade aqui, né? Tipo assim, quem me conhece já esperava uma resposta, que eu não dei, que eu voltei aqui pra dar. Tipo assim, se eu tivesse outro dia pra ser outra pessoa, eu ia escolher ser a namorada do Harry. Claro! Por quê? Motivos óbvios. Esse é autoexplicativo. Mas, tipo assim, agora que eu vi a oportunidade de ser o Bono por um dia, eu não vou deixar ela ir tão facilmente, né? Então, eu quero 2 dias. Um dia eu sou o Bono e no outro eu sou a namorada do Henry. Segunda pergunta. Você está andando numa rua qualquer, como sempre anda. De repente, você vê uma coruja. Anda mais um pouco e vê outra. Anda ainda mais um pouco e vê outra. Quantas corujas você precisa ver até achar que tem algo errado? Uma só. Para mim, uma apenas. Terceira pergunta. Se você pudesse escolher um livro para viver a história, qual seria? Acho que teria que ser um livro feliz, né? Porque de triste e difícil já basta a minha vida. Mas aí eu esbarro numa outra dificuldade, que é eu não costumo ler livros muito felizes. Mas aí, como eu tô lendo a série de Quarta Asa, eu tô muito inclinada a falar esse livro. Porque eu preciso de um dragão. Eu preciso urgente de um dragão. Agora. E eu preciso de um romance. Ó, spoiler. Quem não quiser, pula 15 segundos. 3, 2, 1. Eu preciso de um romance com um dominador de sombras que vai fazer tudo por mim. E aí eu fiquei na dúvida entre Casa do Dragão, no caso, o livro, né? Fogo e Sangue, porque também tem dragões. Mas, apesar da Casa do Dragão ter o Daemon, os dragões não falam e não têm poderes. E em Quarta Asa, eu tenho os Aiden e os dragões falam e têm poderes. Então, eu vi mais vantagens. Mas qual que é o problema? Esse é um livro de guerra. E o livro não terminou. Eu não sei o final da história.
Ainda não foi publicado. Então, tem uma chance de eu morrer no meio do caminho ou no final. Então, eu também quero aqui escolher uma outra possibilidade. Sabe quando tem aqueles trabalhos, tipo, não sei como é que chama, mas tipo quando é insalubre, ou tem risco de contaminação. Tipo um motorista de ônibus que pode ficar surdo por causa do trabalho, e aí ele pode aposentar mais cedo, ou tem um adicional no salário, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou clamar insalubridade, porque é uma guerra, e eu não sei o fim ainda. Então eu preciso de um backup aqui, caso o meu final não seja feliz. E para isso, eu vou convocar aqui o Visconde de Bridgerton. Pode entrar, Anthony. Pode vir. Aquele romance bem água com açúcar, que todo mundo já espera o final. Entendeu? O pessoal tomando seu chá, escrevendo suas cartas, indo nos bailes. Isso me faria feliz. Eu vi esses dias um post falando assim: eu sou só uma garota que precisa que o Anthony Bridgerton diga pra ela, e não é longe o suficiente. Vocês lembram dessa cena na série? A Kate fala, mas eu vou me mudar pra Índia. E ele fala, e não é longe o suficiente. Você acha que existe algum canto desse mundo que você possa ir, que seja longe o suficiente pra me libertar desse tormento? Calado, Anthony. Ai, 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 the man you are. Então eu fico com o Visconde que me amava. Ele. Anthony, você é a ruína da minha existência, Bridgerton. Gente, pelo amor, a Lizzie ficou muito agitada quando eu comecei a falar do Anthony. Porque ela sabe que ele é bafônico, faraônico. Mas eu não vou regravar essa parte. Vocês me perdoem. Já tá tarde, eu não lanchei de tarde, eu já tô ficando com fome e eu preciso ir lá. Eu com fome não é uma boa ideia. Ai, mas achei ótimo, gente. Ótimas escolhas. Tipo, eu já tô animada, como se fosse acontecer de verdade. Tipo, bora montar dragão. Bora viver um romance com Visconde. Bora, Henry. Eu já tô só o Bono. One love, one life. One need in the night. Vocês não podem me dar essas asas. Eu vou longe e eu não volto nunca mais pra realidade. E essa foi a cereja do bolo, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Me contem o que vocês acharam. Me contem se vocês gostaram da história. Se vocês também choraram com o peixe. Se vocês também amam o Anthony. Ai, ai, ai. Não, e sobretudo, eu quero saber qual história vocês iriam querer viver e qual pessoa vocês gostariam de ser por um dia. Por favor, me contem tudo lá no post do Instagram. Eu vou tentar postar mais cedo. O @ é Mariana Gravina, estará na descrição. E esse foi o episódio de hoje. Eu vejo vocês em 2 semanas. Gente, eu voltei pra explicar pra vocês por que a Lizzie tava tão agitada no final do episódio. Era porque era o horário dela de brincar, gente. Coitada. Ela já tava chateada que eu tava demorando muito. Aí ela tava fazendo de tudo pra chamar minha atenção pra gente ir lá, porque eu tava entrando e atrapalhando a rotina dela com esse podcast. Vê se pode, inaceitável. Ela tava totalmente no direito dela de fazer quanto barulho ela quisesse. Totalmente justificável. Então, ficamos por aí. E agora sim eu me despeço. Um beijo, gente. Até daqui a 2 semanas.